um carinho muito especial da vida do pastor, dessa igreja, e sempre que eu sei que é o dia de eu pregar aqui, eu fico muito feliz. E quero colocar essa tribuna, e eu falo isso aos irmãos, sem nenhuma demagogia, com toda a verdade. Eu amo essa igreja, e essa igreja mora no meu coração, na casa de Deus. Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Aleluia! Esses dias o Senhor me convidou a raciocinar um pouco sobre esse texto, e junto com os irmãos eu desejo trazer-lhes algumas lições de Deus para a nossa edificação ainda nesta noite. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. A tradução que eu tenho em mãos está assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículo de número 43. Respondeu esse irmão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês a mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os teus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Queira sentar glorificando ao nome de Deus. Meus irmãos, o texto que nós atamos, colocamos em apreço, é deveras muito conhecido. Na verdade, eu já falei desse texto, perdi as contas de tantas vezes que eu falei isso. Mas essa semana, observando esse homem que era rico, fariseu, tinha posses, e convidara o Senhor para comer, para jantar na sua casa. Recebendo, foi surpreendido por uma mulher
e até então o texto afirma que era pecadora, e por ser pecadora, não deveria fazer o que ela fez nessa ocasião, mas entanto ela fez, sabendo que era pecadora, mesmo assim, foi à casa do fariseu, aonde Jesus estava, assentado com os discípulos. Tomando a oportunidade de açoite, ela pega um vaso de alabastro com unguento caríssimo. Era a espécie de perfume mais caro que existia no Oriente nessa época. Para se trazer um recipiente, para trazer um unguento como esse, precisava de muito dinheiro, de muitas posses, porque ele vinha do Egito. E para trazer do Egito, irmãos, mediante tantas as viagens, se tornaria tanto caro por causa da viagem e por causa dos custos, dos impostos, entre outras coisas. Ela pega esse unguento dentro desse vaso de alabastro e quebra e derrama nos pés do Senhor Jesus. E mediante isso, com certeza, foi-se um cheiro exalado dentro de toda a casa. E com certeza a mesa parou para observar o que estava acontecendo. Ele, o fariseu, replica se uma espécie de dúvida: este fosse profeta, saberia quem é que está fazendo isto. Mas o fariseu não está dentro da ocasião do que se chama culto. O fariseu não está dentro da ocasião do que se chama reino de Deus e obra do Senhor aqui na terra. Ele não está por dentro ainda da missão. Por que Jesus veio à terra? Para que Jesus veio? Qual foi a intenção de Deus de enviar Jesus na terra? Ele ainda não havia entendido, e até que nós podemos perdoar ele. Mas no fato que já se trata da ignorância dele para com o Senhor, querendo pegar o Senhor e querendo se desfazer da pecadora, isso já não se perdoa. No entanto, ela está fazendo uma das atitudes mais louváveis que se fazia quando alguém recebia uma visita, e essa visita era de fato prazerosa. Ora, o que o fariseu Simão deveria ter feito no início, na entrada de Jesus na sua casa, ela está fazendo agora, depois que Jesus entrou, depois que Jesus sentou. Era mais ou menos assim a cerimônia. Uma vez que eu convidasse uma pessoa, eu deveria recebê-la, trocar a toalha da mesa, organizar a mesa, recebê-la com um ósculo, um beijo de um lado, um beijo do outro, lavar os seus pés, recepcionar da melhor forma possível, como era o costume da época, e a liturgia que regia. Ele não fez isso, tanto pelo contrário, ele está em alguma parte da mesa, ainda por preparar o jantar que ele disse que iria fazer para o Senhor. Ele ainda estava preparando aquilo que ele disse que iria entregar ao Senhor. Eu vou dizer de novo, ele ainda deveria estar preparando aquilo que ele deveria oferecer ao Senhor e que ele havia prometido ao Senhor. Quando eu parei nessa espécie de raciocínio que nós chamamos de teológico aqui nessa situação, e vi que ele não estava ainda na mesa com o jantar, e ela chegou de uma hora para outra e trouxe o vaso de alabastro com o educado, eu comecei a perceber que sempre quem traz culto de casa e alguma coisa de casa para oferecer a Jesus, por mais que esteja quebrado, por mais que esteja no chão, por mais que esteja sem força, sempre estará em evidência diante da presença do Senhor. Parece que você não entendeu. Parece que eu estou observando aqui alguém que seria hipócrita, regia muitas coisas da lei, mas que sabe por trás também infringia a lei. Nós estamos diante de alguém que é pecadora, alguém que está diante de todos vistos como alguém que peca. E essa expressão pecadora para essa mulher é legitimamente prostituta, ou seja, uma prostituta que está chegando. E essa prostituta ainda é mais evidenciada pelo Senhor do que justamente aquele que estava
olhar do Senhor, ele deveria ter colocado a presença de Deus em evidência, ele deveria ter pegado Jesus e ter colocado ele como prioridade peculiar, e dentro dessa prioridade, ele deveria ter oferecido tudo que tem de melhor dentro da casa. Aí eu comecei a entender por que tem certos tipos de crente que não tem crédito com Deus, porque ele oferece ao Senhor o que sobra de tempo, ele oferece ao Senhor o que sobra da sua atenção, ele oferece ao Senhor aquilo que pode dar certo, ou seja, a presença de Deus está ali, Deus está ali, Jesus está ali, mas ele não está dando a mínima para a presença de Jesus. É mais ou menos aquele que vem para a igreja, a presença de Deus está aqui, Jesus está aqui, procurando a tua oferta de glória, a tua oferta de aleluia. Jesus está procurando o que é que tu tem para oferecer, e parece que você vem que nem Simão, de mão vazia, de coração vazio, você vê Jesus. Pessoas aqui, por mais que errou durante o dia, por mais que tropeçou durante a semana, mas chegou aqui com tudo que tem de melhor e coloca Jesus. Olha o que é que essa mulher está fazendo. Ela está pegando esse perfume caríssimo, e esse perfume caríssimo, ele era usado pelas prostitutas para quê? Para pintar o dedinho, passar na ponta da orelha e passar na ponta da orelha. Uma vez que ela é prostituta, ela vai para a esquina e com o cheiro, os homens iam sentir o cheiro, se sentiu atraído, e aí compravam o corpo dessa pessoa por algumas horas para possuí-la. Então ela está pegando aquilo que ela usava para chamar a atenção para ela e colocando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Ela está pegando aquilo que ela chama a atenção para ela, de valioso que chama a atenção para ela, e está colocando nos pés do Senhor Jesus Cristo. Segundo detalhe, ela não colocou na cabeça, porque deveria ungir a cabeça, conforme ele diz na consequência do texto. Deveria se beijar o rosto, conforme diz a consequência do texto. Deveria lavar depois os pés, mas ela não. Ela beija os pés, ela coloca o ungüento nos pés e lava os pés e depois enxuga com o cabelo. Ou seja, tudo que deveria ser feito na cabeça, ela está dizendo: o lugar mais alto que eu posso alcançar em Jesus é os pés dele.
obedece à lei. Fariseu sabe que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Adora a Deus acima de todas as coisas. É um princípio que todo fariseu sabe. É um princípio que todo fariseu tinha que saber de cor, como aquele também, amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu diria que a síndrome de Caim invadiu o coração desse fariseu. Foi mais ou menos assim: quando Adão e Eva pecou, Deus disse assim: agora tu vai sentir dor de parto e tu vai lavrar a terra, e a terra será maldita. A terra será maldita. Gênesis 3:17. A terra é maldita. Chega no capítulo 4, está lá Eva tendo gravidez, engravidando e dando à luz a 2 filhos, a saber, Caim e a saber, Abel. Com certeza ela instruiu ele a adorar o Senhor, instruiu eles,
no dentro do trabalho. Está uma bênção e tal, mas sempre, com exceção de algumas igrejas, mas a grande maioria, quando eu chego às vezes no culto durante a semana, parece que as cadeiras estão mais poucas. Eu fui pastor de igreja e eu enfrentei isso. Parece que durante a semana, segunda até sexta, as pessoas não gostam muito de igreja. Aí alguns a gente até entende que estão lá dentro de casa, ou seja, trabalhando, e outros estão lá dentro de casa assistindo a novela, assistindo a coisa, e até eu estou cansado do dia a dia, estou fatigado do dia a dia. A gente entende que o homem precisa trabalhar para adquirir valores para se sustentar na terra, mas uma vez que o homem começa a dedicar o seu tempo a mais valores da terra, ele está dizendo: eu preciso honrar mais aqui, porque é aqui que me sustenta na terra. Uma vez que o homem deixa de honrar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa na terra, ele está dizendo: o que eu preciso na terra, o que vai me dar isso aqui. Aí ele começa a dizer, com uma linguagem figurada para Deus, que Deus tem um certo limite para abençoar, tem um certo limite para ajudar. Deus é apenas uma força ativa. Ele não entende Deus como Criador dos céus e da terra e que providencia todas as coisas. É por isso que ele vem para o culto no dia que quer, é por isso que ele dá glória quando quer, é por isso que ele diabo às vezes fica criando barreiras para que a gente se aproxime de Deus. Só que a gente tem que entrar que nem a pecadora, chutando tudo, sai do meio, quero os pés de Existe uma cultura, existe uma lei que ela não poderia dar, mas ela saiu chutando tudo só para dar os pés de
lavou os pés, não reclama porque não ungiu, não reclama porque botou a mesa, não reclama de nada. Jesus só fica observando. Aí depois que ele abre a boca para reclamar, aí Jesus mostra: não fizeste nada, então cala a tua boca. Observando a nossa geração, que a nossa geração está fazendo como quer e Jesus está só a gente procura fazer um negócio relaxado e às vezes pensa que Deus não está vendo e que até Deus está se agradando do negócio relaxado. Mas isso é engano psicológico da gente. Jesus está vendo e Jesus vai levantar alguém lá de fora para tirar uma lição. Eu quero profetizar. Não vai ser preciso vir alguém lá de fora para Jesus te dar lição, porque existe um renovo de Deus aqui para a tua vida. Essa geração não é a geração como a do fariseu, nem a geração como a da pecadora. Essa geração é a geração que aprende com o fariseu as leis do Senhor e aprende com a pecadora a louvar o nome do Senhor. Essa geração é a geração que não precisa ver lá fora para trazer pegar para dentro ou aprender com quem está vindo lá, mas é a geração que está preparada para ensinar quem entra por aquelas portas, que adora o Senhor Jesus e conhecer a sua palavra é a melhor coisa da terra. Levante a tua mão, levante a tua mão, que nós vamos fazer mais um ano do que a igreja da Judeia. Ainda agora, Jesus, nós vamos prestar um culto alegre ainda nessa noite. Você vai pegar o que tem de melhor, coloca nos pés do Senhor e Ele vai abençoar a tua vida. Não deixa eu ficar vocês. Quando era pastor lá no Piauí, aí no culto da vitória, terça-feira, a igreja lotada. Aí eu disse assim: eu vou botar a irmã lá no conjunto para louvar o Senhor. E eu disse no microfone: irmã, por favor, você traga um louvor aqui agora para louvar o Senhor. Aí ela olhou assim para um lado, olhou para o outro, naquele silêncio do interior. E aí eu perguntei assim: ó. Aí eu disse: a irmã não vem louvar o Senhor. Ela disse: não vou não. Eu digo: a irmã não vem louvar o Senhor. Não vou não. Não vou não porque eu não estou preparada. Ela disse: pois tá bom, no final do culto a gente conversa. Final do culto, lá na minha salinha, eu espero lá. Terminou o culto, eu sentei na cadeira e ela sentou para o outro lado do birô. E eu disse assim: irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, eu não estou preparada para louvar. Eu louvo na oração, mas no culto eu ainda não estou preparada. Aí eu disse: o que é